Hoje, no nosso bate-papo, iremos abordar fotos que contam histórias. E não podia ser outro comigo hoje na bancada, né? Ele, Carlos Albuquerque. Beleza? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Boa madrugada também, porque Também, já é bom né? dia, né? E hoje o nosso convidado é Juninho Nogueira, ele que é repórter fotográfico de futebol. Obrigada, Juninho, pela sua presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Juninho, eu quero saber como é que você começou essa proeza de ser repórter justamente de fotográfico de futebol. Eu sempre gostei do fotojornalismo, né? Desde muito sempre. Eu me lembro com garoto, vendo os caras, todo mundo ia ver os jogos na televisão, ficava vendo os lances de esporte, eu ficava procurando os caras, os fotógrafos com aquelas lentes lá que encantava, né? E depois, quando eu acompanhava aquilo no jornal, então eu tive essa vontade. Sim, foi um sonho bem tardio de ser realizado, porque eu passei a ser realmente credenciado, correr tudo atrás disso depois dos 40 anos. Pois é, isso que eu ia perguntar, porque eu me lembro de você, você trabalha com concerto de sofá, era isso? Sim, ainda tem uma loja que trabalha com concertos, né? Reforma e fabricação de estofados, e também aí consegui agregar mais essa atividade aí. Quando é que deu o clique assim, vou trabalhar com clique? Eu fiz um evento, fui convidado para um evento de motocross, né, por um colega, para fazer a cobertura. E aí, a partir daí, já uns 10 anos atrás, eu estive no evento, fiz o material, gostei do resultado, fui meio que perdido também, porque era o primeiro evento, eu já fotografava com um pouco de noção, mas sem tanto conhecimento na área de esportes, né? E aí, daí em diante, eu comecei a fazer. Estou desconfiado que você tem uma coleção de revista Placar em casa, ou já teve? Até que não. Eu vou te decepcionar nessa daí. Não teve? Não, porque assim, eu via muito a Placar, mas quando eu, por exemplo, ia no salão de cortar o cabelo e tudo, não é que eu achasse caro ou coisa assim, mas eu não tinha muito aquela fissura em ficar colecionando as revistas, mas eu vigiava sempre para ver o que saía, como é que aquela foto ali que seria feita, essa ideia eu tinha muito. Qual foi o primeiro time que você foi profissionalmente, né, fotografar? O primeiro time profissional que eu fotografei foi o Democrata aqui em Valadares mesmo, até com o apoio da equipe Ramalho Dias, né? É importante ressaltar isso, que ele era a pessoa que estava Já ouvi falar. É a pessoa que estava fazendo lá a cobertura para o Democrata junto com a assessoria. E aí me convidou para estar na equipe. Diz que ele é bom fotógrafo, né? Fotógrafo. E aí né, abriu essa porta aí, nessa oportunidade. Quando eu cheguei lá, eu fui barrado, né? É importante ressaltar, porque eu não tinha documento, credencial, né? Exige. A famosa, né? Credencial. Exige as credencial e tal, mas aí foi dando jeito. No primeiro evento a gente fez a arquibancada, no segundo o Ramalho já conseguiu conversar com mais alguém. E aí eu fui buscando meios de conseguir credenciamentos. Né? Eu queria saber se você é aquele fotógrafo que quando você examina uma foto no jornal, na revista ou na internet, qualquer meio que seja, você tem a curiosidade de ir lá buscar o nomezinho, foto Juninho Nogueira, foto Ramalho Dias, foto... Você é desse... A primeira coisa que você faz. A primeira coisa que eu faço. E quando eu não vejo o crédito do fotógrafo, eu ainda, se tiver como comentar, eu comento. Eu pergunto. Faltou dar o crédito à foto. Até para a gente saber, até para mim saber quando uma foto que também eu gosto, como eu disse, do fotojornalismo, para mim poder dar uma olhada no perfil, hoje está muito mais fácil, né, no Instagram, nas redes sociais, do perfil do fotógrafo. Para a gente entender o trabalho dele, o nicho ali, aquela ideia. Né? Vem à sua cabeça algum fotógrafo do qual você se lembre e que você, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara? Não, assim, eu tenho bastante admiração hoje pelo trabalho do Nogueira Foto, que é um fotógrafo que começou... Sobrenome é só coincidência. É coincidência, foi coincidência, realmente foi bem coincidência, porque foi assim, é um fotógrafo que eu comecei a acompanhar o trabalho esportivo dele. Já acompanhava outros, que a gente vai seguindo um outro, e aí o trabalho dele se destacou bem, que ele fazia os jogadores brasileiros na Europa. Então, assim, eles viajavam, ele ficava sempre em trânsito para fazer o material dos jogadores lá.
E aí ele foi dando muitas informações, sempre busquei muitas informações sobre credenciamento, documentos, como é que fazem, então ele tinha essa fonte de informação. Então eu passei bem a acompanhar e era um cara que eu admiro muito o trabalho dele, né, em excelência. Existe um espaço privilegiado para vocês ficarem dentro do campo? Não é totalmente privilegiado, né? São setores, igual no caso, a TV tem um setor atrás do gol, o rádio também do lado, e nós ficamos normalmente na lateral ali, atrás do gol. Esse é um lugar padrão, atrás do gol, nas quinas dos escanteios. Tem um limite entre a quina do escanteio até a intermediária, por causa da imagem de televisão. Né? Então, assim, tem um certo privilégio para quem está fora, né? A gente está lá dentro, é tido como um privilégio. As grandes marcas, as agências maiores, internacionais, e o staff do clube, eles têm prioridade. Eles, independente do horário que eles chegam lá, a prioridade deles, por exemplo, eles conseguem entrar no gramado, os outros fotógrafos e outros não podem. E aqui na lateral ali, o espaço lateral da bandeirinha é deles. Os primeiros 2 metros ali é dessa turma. Né? Ô Juninho, e você acaba realizando o seu sonho justamente numa época em que há aquele discurso assim, hoje todo mundo é fotógrafo, os celulares são bons demais, as imagens são perfeitas. Aí você tem que oferecer um diferencial, vamos dizer assim, o seu equipamento ainda você diria que ainda... Para resumir, o fotógrafo profissional ainda é necessário? É muito necessário. Porque, assim, lógico que algumas coisas você consegue substituir com o telefone, com essa tecnologia que está aí. Né? Essa foto doméstica, igual uma foto nós 3 aqui, consegue uma selfie, vai estar apta para postar de imediato. A gente até acha que tá bom. Depois você vai lá e fala, ih, mas tem uma luz aqui. Então... Aconteceu de uma pessoa, para entender que faz muita diferença do equipamento e a necessidade. Uma pessoa me pediu, fez um contato comigo, que achou uma foto minha na internet para fazer uma parede decorativa numa loja, a foto da torcida, e que não tinha boa resolução. A foto, quando esticava, ela travava toda. E aí eles me contrataram, me perguntaram como que faria para adquirir essa foto. Então aí eu vendi para eles a foto com maior resolução possível e deu a parede inteira sem perder gramatura nenhuma. Então ainda tem, né, muita necessidade, principalmente essas fotos que a gente faz na beirada do campo. Um celular não tem condição de pegar um atleta a 300 metros de distância, né? E não é só questão de equipamento, né, Juninho? Tem todo o conceito, né? Aproveitando o nome aqui, tem todo o conceito do fotógrafo, o estilo, o que ele mais gosta de fazer, a perspectiva dele, né? Tem tudo isso, né? Que conta sim, também. Conta muito, sim. Porque o que acontece no conhecimento do equipamento principal, porque se às vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, essa foto sua tira foto linda, tira foto massa. Mas se eu entregar o equipamento na mão daquela pessoa, é a mesma coisa que me entregar um carro de Fórmula 1. Se entregar na minha mão é uma tragédia. Né? Então, assim, às vezes não é o equipamento que faz a foto. A gente consegue fazer muita foto com equipamento de entrada. Claro que o equipamento profissional ajuda muito mais do que os de entrada. Isso aí a gente... Num acidente dentro de campo, você pode entrar dentro do campo e fotografar? Não. Nessas condições, a gente sempre fotografa de fora do campo. Para ter uma situação de ideia, não só nós, nenhum staff tem autorização de pisar no gramado, principalmente nos jogos CBF. Não tem autorização de pisar no gramado, isso é literalmente, é sempre a volta. Por isso os equipamentos grandes, as lentes grandes, né, de zoom, que conseguem alcançar a distância. E quando acontece esse acidente, normalmente a gente pega e capta ele no decorrer. Não é só depois que o atleta está caído. A gente pega aquela sequência de foto que vai contando as histórias para terminar, né? Você tem uma lista aí de, sei lá, 3 fotos que você fala, nossa, essa é meu xodó. Essa aqui eu gosto dela porque foi difícil demais. Ou essa daqui foi porque bateu uma luz que eu não estava nem esperando. A luz no sentido literal mesmo, não é a luz de inspiração. Olha, eu tenho histórias de foto que marcam muito, né? E sempre é uma foto especial. Tem até uma foto que eu fiz cobrindo um evento que é social, que me marcou muito, porque foi uma foto que era uma família.
eu tinha a família estava nesse evento, promovido aqui pela cidade, síndrome de Down, não pega, contagia, né? Que é sobre esse entretenimento, né? E aí, essa família, eu tava lá, eu fiz as crianças, fiz o pai, aí fiz a mãe, cheguei, posso fazer uma foto do seu pai? E falou assim, deixa meu marido chegar que eu vou fazer uma foto, você faz uma foto nossa. Eu fiz essa foto, esperei, de volta, quando cheguei, fiz a família. E a mãe comentou comigo que nunca tinha tido uma foto de família, todos 4, porque normalmente acontece com a minha família. Alguém tem que tirar a foto. Um da família não sai na foto. Né? E futuramente... Parece óbvio, mas acontece toda hora. E no futuro, infelizmente, essa criança especial, ela faleceu. E aí o pai entrou em contato comigo, me pediu a foto, me pediu um quadro, que era a única lembrança de família. Essa te marcou muito. Forte. E tem jogador de futebol chato que olha pra você e fala assim, apaga aí. Tem não. Tem uns que parece que descobriu que eu sou cruzeirense. Patricão da Massa. Fiz uma foto dele, rapaz. Eu prontei a câmera e tal, e ele fez... Literalmente ele fechou a cara pra mim. Mas não tinha outro fotógrafo apontando pra ele. Era eu. Ele fechou a cara assim. Eu fiz a foto do mesmo vídeo. Depois eu postei. Acho que ele descobriu que eu sou cruzeirense. Só pra dar aquela cutucada. E uma outra foto que também não é tanto do esporte, mas é uma foto de jornalismo, foi a menina que socorreu um cachorro na enchente aqui. E essa foto foi bem divulgada. Rapaz, essa a gente divulgou na TV. Saiu. Demos os créditos, tá? Sim, essa foto foi bem divulgada, é uma foto de bastante história, né? Foi também sensacional. Foi na enchente do ano passado, né? Foi. Acho Santa Rita, se não me engano. Não, foi no São Tarcísio. São Tarcísio. Né? Aquela foto, acho que ela rodou meio mundo, hein? Rodou. Eu tive notícia dela fora do país também, numa revista francesa. O pessoal me mandou crédito. Realmente foi uma foto bem... Num momento triste, né? Mas necessário. Ainda teve crítica. Falou assim, o cara só fotografou ou ajudou a moça? Mas isso aí... Você sabe que eu acho que eu vi essa crítica? Eu li. Aí eu falei assim, ajudei sim, porque através dessa foto, as pessoas foram na comunidade fazer doação, o poder público passou a ver a necessidade de melhorar aquilo lá. Não, mas um comentário assim que o cara deixou lá, que deixou a gente tão atônito que você não tem nem... Fala assim, eu não vou nem responder. Cara, não vou nem responder. Porque dá vontade, você defendeu o profissional, mas então você fica pensando... Mas gente responde uma coisa, aí você fala dos créditos. Foi para fora, foi dado crédito, mas é o crédito financeiro, é o crédito do nome. Acredito que eu pensei nisso quando ele estava falando. Eu pensei assim, e o crédito? A primeira venda, algumas situações que tipo assim, hoje tem muito de só repostar, mesmo dando crédito, achar que tá válido e que tá pago. Então, assim, a primeira vez que eu fiz a foto e subi na agência, então a agência é vendido, a agência me paga para isso, ela me paga uma saída, né, para fazer os eventos e tem uma cotação de lucro dela lá, uma porcentagem. Vendeu a foto, ela tem uma porcentagem. Só que, por exemplo, eu fiz o material, a agência colocou, você comprou a foto da agência, por exemplo, o jornal Hoje em Dia, e postou essa foto lá e deu crédito, Juninho Nogueira /11 Express, na agência. Ou então De Olho no Lance. Aí o Carlos pega essa foto e reposta. A partir do Carlos, eu não tenho mais dinheiro. Não é igual direito, não é igual música, que toda vez que toca, não. Porém, se eu entrar numa ação ou notificar o Carlos, ele tem a opção de apagar ou então pagar pela foto. Mas normalmente eu deixo isso muito para a agência. Você não notificou ainda não, tem umas fotos suas lá. Porque assim, acaba que tem coisas que Você já fez até minhas, inclusive, lá e manda para mim. Tem que entender. Eu tô num processo com umas fotos aí aqui em Valadares que usaram as fotos sem autorização. E aí é um tipo de foto, está em justiça ainda, que usaram em campanha eleitoral, sem pôr crédito, usaram para degredir a imagem de outro candidato. Nossa! Então foi um balai de gato, né? E o principal, assim, a agência que cuidou disso não pode alegar falta de crédito, porque saiu uma das fotos no jornal com crédito. Não é simplesmente porque a pessoa acha que está na internet, está público, né? Não está. Então, isso aí tá pra gente ver um documentário. Ô, Juninho, dentro do campo, aparecem cada fotos ali maravilhosas, né? E geralmente é no exato momento que vocês fazem o clique. Sim. Porque você acompanha a bola? Sai clicando. Não é a bola.
Eu até estava ontem falando sobre isso com a minha menina. Ela queria fazer uma foto, uma pegada, ela também é repórter fotográfica. Teremos um capítulo só para ela daqui a pouquinho. Ela queria fazer uma foto determinada lá, assim, normalmente a gente tem disso também, a gente pensa numa foto, vou fazer uma foto assim, né? Algumas fotos acontecem. Então ainda eu falei, nós não fotografamos acompanhando a bola, a gente acompanha os lances, mas normalmente acompanha o jogador. Como eu jogo futebol também, não essa coisa toda, mas eu sei o que vai acontecer no futebol. Se a bola às vezes está no carro, tá com carros, mas ele olhou pro jogador ao posto, que é o amigo dele, para tocar a bola. Aí você pode mirar a câmera para a Sônia. Exato, eu já foco no jogador que vai receber a bola e acompanho ele. Dali em diante, eu sempre com o foco cravado no jogador. E aí a gente vai fazendo a sequência de foco. Se eu estiver mirando para tocar para o Ramalho, você pode apontar a câmera para a Sônia, porque a bola não vai no Ramalho. Não é que o Ramalho também não toca bola, não, né? O Ramalho também é bom de bola, não, né? E foto do pessoal que está na arquibancada, acontece também? A gente faz. Isso antes do jogo. Antes do jogo, a gente, até os 20 minutos antes do jogo, da TV entrar, nós podemos ainda fazer algumas fotos, sim. Aqui em Valadares eu faço muito, porque a gente é bem conhecido, né? Eu consigo fazer a torcida com a lente de zoom. E nos campos também, no Mineirão, no Independência é mais difícil, porque tem um vidro que atrapalha um pouco. Mas a gente faz a torcida e sobe essas fotos também na agência para venda. Mais uma fonte. Você falou em torcida, nós estamos fazendo este programa hoje exatamente num dia em que a gente está na expectativa de ter um Mamudiabas lotado. É um prato cheio também, né? Torcida, famílias, crianças, menino no ombro, menino no colo. São fotos maravilhosas. É muito legal quando tem torcida no estádio. Tem muito cheio. Eu fotografei a pandemia em alguns jogos sem ninguém. Nossa, é muito deprimente. É muito ruim. E agora, assim, hoje, igual na ideia do Democrata Cheio, é uma atmosfera melhor, até a ideia das fotos jornalísticas que a gente faz, porque normalmente eles... Você vai, Sônia? Se você não for, só você não vai. Você sabe que eu não minto, já assisti uma vez. Aí, tá vendo? Mas tem que ir lá. Tem que ir lá. Conhecer. Vai quando tiver já classificado, hoje era um bom dia, porque o time está classificado. Ninguém vai falar que você é pé frio se perder. Também, né? Não é? Também. Nunca veio, aí perdeu. Hoje vai estar, eu espero também que a gente está também credenciado lá, também tem que fazer, mesmo sendo Série D, tem que fazer um credenciamento CBF e ela autoriza ou não a grama. Porque a autorização de entrar no estádio com a minha fork eu tenho, para tribuna, mas a grama é um outro... Com a minha o quê que você falou? A fork. É a marca do equipamento? Não, é o tipo? Não, a fork é um documento, é como... A associação é uma associação. A minha MCE. Isso. A FORC é a sua MCE. Isso aí. É uma associação de repórteres fotográficos que ela te dá. Ou seja, uma carteira. Isso, que ela garante para a CBF que você é um profissional na área. Né? Então, assim, é essa parte. Então, aí a CBF liberando a grama, eles mandam o colete, mandam o nome na lista, você entra. Senão, a gente tem que fazer tudo a tribuna. Senão, tu fica barrado lá na portaria, né? A gente estava falando das famílias, torcida. O pessoal te procura depois. Eu vi que você mirou a câmera para mim, você bateu alguma foto minha. Procura? Procura. E, assim, eu tenho também uma página que chama De Olho no Lance, já tem uns 7 anos a 10 anos, que foi quando eu comecei a fazer o esporte amador aqui em Valadares. E, assim, normalmente eu vendo publicidade nessas páginas, né? Assim, propaganda, não é patrocínio, então é publicidade. Na barra das fotos, a gente coloca os parceiros. E, assim, normalmente, como as pessoas já me conhecem De Olho no Lance, elas já vão lá na página do Facebook e busca a foto e reposta e coloca. Normalmente, sim, procura para saber cadê a foto e tudo. As fotos de torcida, normalmente, elas já são patrocinadas. Então, eu já coloco elas sem custo para torcida, né? É só o pessoal recolher lá. Na barra tem, né, quem está pagando pela foto, né? Existe algum segredo atrás das suas fotos? Bom, segredo não. Eu não vejo como... Se tiver, ele não vai contar. Eu não vejo como segredo, porque, assim, essa semana, mais uma vez, eu estava dando auxílio a uma moça democrata, até da assessoria. Ela estava com equipamento, e a gente estava no mesmo campo e, assim, eu não percebi dificuldade, mas eu percebi que ela poderia explorar algo a mais. E aí eu passei para ela algumas informações.
Eu tenho muito esse conceito comigo que eu não guardo conhecimento, né? Eu sempre falo. Então, não há um segredo, né? Mas, assim, tem um diferencial de um ir para outro. Da mesma maneira que tem alguém que tem uma foto que empolga mais do que a minha. Eu imagino que deve acontecer também, cara, ele fazer uma foto e talvez não esperar que aquela foto possa ter tanta representatividade como deve acontecer, né? Ou não? Acontece, um exemplo, eu fiz uma foto do Arana dando um chapéu de um jogador na Libertadores, do ano retrasado, se não me engano. E aí ele pegou essa foto na agência, repostou a foto e colocou crédito. Então, realmente, assim, o Arana é um cara que eu fiz material para ele desde a seleção sub-20, seleção olímpica em São Paulo, até foi minha primeira cobertura FIFA. E aí, quando ele repostou, colocou crédito, então, assim, automático que aconteceu ainda de algumas pessoas entrarem, visitar o meu perfil para ver as outras fotos, para ver a foto dele. Então, realmente surpreende. Algumas fotos não surpreendem. Qual é a grande foto que você ainda não fez, mas vai fazer? É difícil. Eu recebi uma pergunta mais difícil do que essa, assim, entre aspas. Né? Não dizendo, desafiando a sua. Fala assim, você morreria por uma foto? Eu falo, nunca. Mas eu poderia morrer minha fazendo, foi mais leve. Né? Mas eu digo assim, não, porque quando a gente está nessa área de repórter fotográfico, não é uma coisa planejada igual casamento. Eu trabalhei também com freelance de casamentos. Então, quando você tem uma foto pausada, nessa época eu pensava assim, eu consigo fazer uma foto com a noiva e o noivo com essa luz, com esse arranjo. Aí é pensado. Mas nessa área que eu tô, que é o esporte, ainda não pensei assim tal, mas eu tenho muita foto que eu queria ter feito. Por exemplo? Ronaldinho Gaúcho na seleção, o Fenômeno na seleção. Foram fotos assim, né? O Roberto Carlos. Esse tipo de foto eu acho que eu vi os caras jogar e que eu falei, poxa, se eu tivesse lá, essa seria a minha idealização. Você falou na foto do Patrick, essa foto rendeu? Como é que foi essa foto? Depois de pronto, como é que ficou? Não, eu fiz a foto, ela ficou, né, ele fechou a cara lá. Cara emburrada? Cara emburrada e tal, eu coloquei só no Stories, né? Falar, olha, acho que ele percebeu que eu sou cruzeirense. Então a galera que me segue, que é cruzeirense, também virou zoeira. Virou zoeira, né? Então, deve ter conhecido mesmo, então, mas com ele em si não teve a repercussão, porque mesmo marcando ele, eu descobri que o Instagram só entrega média de 1% para a pessoa que você está seguindo. Igual assim, você tem 1.000 seguidores, 5.000 seguidores. Ela não vai te entregar 3.000 mensagens. Porque senão você vai ficar preso só no seu. Ela quer te mostrar outras coisas. Então, aí eu acho que talvez por essa situação não cheguem alguns jogadores. Dessa foto não chegou. Dele com a cara fechada, né? Agora do Éder Aleixo chegou. O Éder chegou. Até passou a me seguir. Mas como é que era a foto do Éder? Fiz zoeira com eles também. Tava na época da pandemia, clássico. Eles perderam pro Cruzeiro de 1-0. Tava o Éder, o Vitor. O Éder ali na comissão técnica do Atlético. Mas já estava todo mundo na arquibancada porque era Covid. Ah, sim. E aí o Cruzeiro estava fazendo, pô, ia lá gritando com o time de cara. E aí quando o cara meteu o gol, que eu fiz eles estava esbravejando. Aí eu parei de comemorar, apontei a foto para eles e fiz a foto. Aí eu postei lá. Tem uma lenda, né? Que é o Éder. O Éder. Tem um santo, que é o Vitor. Tem um matador, que é o Tardelli. Uhum. E o outro é o santo, que é o São Vito, né? Tem um matador, que é o Tardelli. Tem um super-herói e perde para o time de segunda divisão, Cruzeiro. Salito. Bicho. Aí foi geral. Essa aí deu meme mesmo. Foi uma legenda caprichada, né? O pessoal da torcida do Cruzeiro zoou e tal. E depois disso ele seguiu. Aí uma outra foto, ele me pediu a foto, eu mandei, passou a me seguir. Mas ele aceitou a resenha de boa. Quando tem muitos fotógrafos, a pressão de fazer a melhor foto deve aumentar, assim, assustadoramente, né? Ou não existe isso para você? Não tem pressão para fazer a melhor foto, porque nós não conseguimos cobrir toda a área do campo. Então, um exemplo, tem a pressão de subir mais rápido. Nem sempre a melhor foto é a foto que vai para o jornal e a foto vendida é a melhor foto. Às vezes uma foto é a que deu para ir. Exato. Ou então do seu agente, do seu colega do lado que fez a mesma foto ou de um outro ângulo. Porque a gente sobe tudo junto online, ali na agência. Eu fiz a foto é boa, eu já seleciono, edito e envio para a agência.
Então aí eu envio uma foto. Você ainda edita ainda? Sim, a gente tem que cortar ela. E deixar na resolução padrão de internet, né? Também não baixa resolução para a tela. Então a gente tem um tamanho padrão para mandar, uma configuração e os metadados, que é o mais importante, que é o que fala o que aconteceu e de quem que é a foto. Um negócio, eu acho fotografia um negócio tão bonito, uma arte tão importante, que até na minha narração de rádio, quando sai o gol, não sei se você já ouviu, mas quando eu chamo um repórter, eu falo, olha, a fotografia do lance, Osmar Xavier, Pedro Cláudio, o repórter que estiver lá, Wendel Camilo, falar o nome desse, meus filhos, né? Ficam bravos lá, não falou meu. Os repórteres com quem eu trabalhei nos últimos anos, Jair Taborda, né? O Elson Diniz. Então, a fotografia do lance, quer dizer, é exatamente aquele momento em que o repórter vai fazer com a voz aquilo que o fotógrafo capturou na imagem. Como foi a fotografia do lance? Desenho, em outras palavras, desenha o lance para a gente de novo, né? Interessante que houve um momento em que essa fotografia do esporte, Jornal dos Esportes, Gazeta Esportiva, a própria revista Placar, né? A gente achou que esse momento já tinha passado, como a primeira pergunta que eu fiz para você, mas não. Quer dizer, a própria internet, em vez de sepultar isso, meio que resgatou isso. Você vê assim também? Sim, a ideia de buscar, porque igual você falando do rádio, o próprio torcedor que está ali na hora, ele não vê o detalhe que é mostrado depois na foto. Né? O fotografa para a gente aí, né? Como você pede para o cara descrever. Então, se você tem a imagem ali, você vai lá buscar aquilo, o detalhe realmente do que aconteceu. Um lance curioso aqui que eu posso colocar também como usado, foi aquela situação do garoto que invadiu o campo do Democrata e o rapaz deu nele um chute para contê-lo, né? Uma rasteira. Como é que era o nome dele? Ravi? Não me lembro mais o nome. Não lembro também. E aí, eu tenho a sequência da foto. O primeiro contato da perna do cara, a pirueta do garoto e o jeito que o garoto caiu. E essa foto, ela foi para a assessoria usou até, né, como defesa depois. Como situação, como agressão, como aquela coisa e tudo, né? Porque o Democrata foi abordado sobre o aspecto de invasão de campo, né? Aquele negócio todo. E aí, assim, então também se a pessoa tentar, o rapaz tomou uma rasteira e tal, aí quer dizer, você viu até a foto que tem realmente o moleque dando a pirueta, coitado, caiu de muito mau jeito, muito perigoso. Eu imagino esse menino vendo essa foto daqui a alguns anos e falando assim, ó, essa foto quase me valeu a perna, mas me rendeu uma camisa do Hulk. E autógrafo, né? Quase fiquei sem a perna, mas eu ganhei uma camisa do Hulk. Você comentou a questão de já fazer a foto, editar e enviar. Você também conta muito com a internet, né? Se tiver problema no dia de oscilação... Já aconteceu, por exemplo, o estádio cheio, eles, no Mineirão eles fornecem a internet, não é cabeada não no Wi-Fi. Então, quando o estádio está muito cheio, parece que todo mundo usando a internet, eu não sei se é isso, né? Porque eu não entendo dessa parte. Mas a internet fica muito lenta. Normalmente eu uso os meus dados direto plugado, que é mais rápido do que o Wi-Fi do Mineirão. Mas em jogos internacionais mais fortes, igual alguns jogos da Libertadores, a final da Copa do Brasil, atrás daquelas placas tem os cabos de rede, que aí a gente tem uma internet mais rápida. Vamos falar da fotógrafa Laís Nogueira. Quem é essa pessoa? Fala pra gente. A Laís Nogueira é minha filha. Minha filha. Ela me acompanha, né, desde os 11 anos de idade. Ela trabalhava comigo acompanhando nos eventos, em algumas situações. Trabalhou também com a nossa equipe aqui do Ramalho Dias. Depois ela teve um tempo na TV Leste, numa parte de estágio. E agora ela trabalha na área de esportes, mas está saindo para dedicar à fotografia esportiva. E ao mesmo tempo faz direito? Ela faz direito, está fazendo direito. Será que em algum momento ela vai ter que escolher? Você fotógrafo ou advogada? Eu falei com ela o seguinte, todas as vezes que ela põe em dúvida alguma coisa para mim, eu digo assim, que o conhecimento ninguém te tira. Que ela tem que buscar os campos, as coisas prioritárias dela, e que se mais tarde, igual a ideia dela do direito, nem é advogar, é Polícia Federal, a ideia dela hoje, mas pode mudar. E aí eu falo com ela, olha, você vai e busca isso, que é o que você quer.
Se daqui 5 anos, 6 anos você falar, não quero mais isso, ou 10, você não vai desaprender de fotografar. Você é igual andar de bicicleta, você vai voltar para o que você quer, se você realmente quiser fazer isso. Futebol feminino tá aí, será que ela tá atenta em relação a isso? Tá, ela fez um conteúdo pro Philadelphia, pro time feminino, ela foi contratada para fazer um conteúdo para eles lá de apresentação de uniforme, alguns jogos. Ela é a repórter fotográfica mais jovem a fazer uma final de campeonato mineiro. E tem uma agência... Tá com quantos anos hoje? Ela fez 20. Fez 20. Esse ano ela estava com 19 quando ela fez essa final. E provavelmente, se ela conseguir o credenciamento dia 2 também, ela vai ser a repórter fotográfica mais jovem a fazer uma cobertura internacional, que é a Libertadores, né, com 20 anos. Aí a Staff Home é uma agência internacional que faz material para futebol feminino. A Cris Matos, que é uma grande fotógrafa da nossa agência também lá em Belo Horizonte, já está fazendo uns contatos com ela, dando as instruções para ver a possibilidade dela prestar futebol feminino aqui na região para essa agência também lá. Entendeu? Coisa boa, cara, você viu? Filho de peixinho, peixinho é, né? Peixinho é. E quando tá chovendo, hein? Como é que fica a questão dos equipamentos? Aí é uma luta, hein? Vamos correr. Antes era permitido usar guarda-chuva, né, nos eventos, né, dos jogos. Mas houve uma situação que saiu do controle porque cada um começou a levar um guarda-chuva de um jeito. Cada um maior que o outro. E uns que não tinha... Patrocínio. Aí cortou todo mundo. Então é capa de chuva e pronto. A única coisa que a gente não faz mesmo na hora da chuva, eu pelo menos, é mandar as fotos para a agência. Vai ter que esperar. Porque não tem jeito de estar com o computador aberto na chuva. Mas nós temos capa de chuva, né? Fica com a capa de chuva, leva na mochila, capa de chuva para a máquina, para o equipamento, e veste aquilo rápido e continua trabalhando. Vocês têm patrocínio dos equipamentos ou vocês compram? Não, acho que todo fotógrafo, o equipamento é dele, né? É mais difícil, a gente faz seguros em alguns equipamentos, mas a maioria do equipamento é do fotógrafo. Algumas agências, quando você vai fazer o freelance, aí a agência te disponibiliza o equipamento e você volta e devolve, né? Falando aqui do mundo concreto, mundo físico, não do mundo abstrato, né? Porque o mundo abstrato, a fotografia te leva para todo quanto é lugar, né? Mas no mundo físico aqui, até para quais lugares a fotografia já te levou? Cara, eu fui, assim, experiências que eu achei que talvez eu não fosse viver. Eu fui no Pacaembu fazer seleção sub-20, né? Que é a seleção olímpica, que, assim, não esperava de ir. Eu, no Rio de Janeiro, a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, também, eu tinha ido no Rio de Janeiro há uns 10 anos atrás ou mais, e não foi nem tanto passeio. Assim, foi na última? Nessa última Copa, na última Copa do Brasil. Então, aí eu fui, então, assim, me levou a isso também, né? Agora, assim, tá tentando ver uma situação de uma competição internacional também, né? Que pretendo fazer. Mas posso resumir, então, que o Mamutiabas é sua casa, o Mineirão é... Quintal. O seu quintal. É o quintal. O Mineirão realmente eu tenho ido muito, eu vou muito ao Mineirão, que é mais perto, né, da gente aqui, e também é o foco da agência. Independência é uma varandinha. Eu tava lá, nós estávamos lá ontem, eu e minha menina, tava lá fazendo Cruzeiro e Curitiba, né, também. Mas assim, a ideia do Democrata aqui, que é o lugar que a gente está, além de trabalhar, é muito gratificante porque a gente se sente em casa, né? A gente é torcedor, então tem a galera que conhece, grita na arquibancada, ei, Juninho! E eu faço futebol amador ainda, né? E às vezes as pessoas falam assim, pô, Juninho, eu acho bacana essa humildade que você fotografa os caras lá e vem aqui e faz a gente também, fotografa a gente. Eu falo, cara, é aqui que eu me sinto bem. Porque lá eu sou mais um profissional. Aqui, eu estou no meio de vocês, todo mundo sabe meu nome, é diferente. E dentro do repórter esportivo, né, na cabeça do repórter esportivo, tem o cara que é ligado no fotojornalismo. Então, eu suponho que, como aconteceu com a foto lá da enchente, né, que viralizou, que correu o mundo, você está diante de uma situação que é um fato jornalístico, você não pensa duas vezes, né? Saca da máquina de fotografar. Realmente não, porque isso é que é a ideia. Repórter fotográfico, a gente vai fazer um nicho de migrar para o esporte, né, para outra área, mas normalmente é isso mesmo, é jornalismo. A minha agência, que é a 11 Express mesmo, ela é uma agência de jornalismo.
de fotojornalismo. O Zema teve aqui na Expo Leste, eu fiz a foto e ela foi vendida para Veja, saiu na revista Veja, com crédito direitinho. Voltando de um campeonato, uma abertura do campeonato regional em Engenheiro Caldas, né, teve uma situação do incêndio. Um carro pegou fogo nas margens da BR. Na hora que eu parei, eu vi o pessoal, primeiro, né, tentei aqui antes, conversei com a família, peguei a câmera de imediato e fui lá fazer fotos. Saiu no jornal também daqui da cidade, né? E fiz as fotos, conversei com a família, mandei quase que a matéria pronta pro editor. Perguntei à família como é que aconteceu, se estava todo mundo bem, de onde estava vindo, para onde estava indo, e mandei os áudios pro pessoal da redação. Praticamente, né? Recebeu pela matéria? Não recebi pela matéria. Só os créditos. Porque para esse jornal eu tenho parceria, né? Assim, não recebi específico para essa matéria, mas a gente tem uma parceria de bônus, sim, com ele. E o Voo Livre, Governador Valadares, é um manancial ali de tentações para o fotógrafo, né? Embora muita gente, quando a gente olha para o Voo Livre, parece que todas as fotos do Voo Livre que já podiam ser feitas já foram feitas, mas de repente... sempre cabe mais uma. Você já subiu a Ibituruna com essa finalidade? Fotografar o Voo Livre? Tem matéria, tem fotos no meu Instagram com mais abaixo, né? Com todas as áreas. Normalmente eu faço todas as áreas de esporte. Tem lá, eu faço... fiz específico para isso. Tem uma foto que eu gosto muito, ela foi capa do jornal do TIM aqui, do outro lado da cidade, né, o paraglide já abriu, eu fiz ela, pegou tanto o paraglide bem próximo e a cidade toda embaixo, então dá uma informação de contexto, né, de onde como foi, eu faço sim. Essa é a diferença do fotojornalismo, né, porque o cara que está fazendo a fotografia, ele já tem deixa eu localizar direito essa foto. Porque um parapente no ar pode ser em Governador Valadares, pode ser na Austrália, pode ser em qualquer lugar do mundo. A ideia do fotojornalismo o que me encanta no fotojornalismo, sempre me encantou, que é o segmento que eu gosto, é contar uma história. Eu acho que a foto de fotojornalismo, você tem que olhar ela e entender o que aconteceu. Né? Há um contexto ali. Exatamente, ela fala por si. Então, essa ideia que por isso eu gosto muito do fotojornalismo. Eu acho que é por isso também que fazem tanto sucesso as fotos, que é um torcedor roendo a unha, um torcedor com o dedo cruzado, terço na mão. Né? Porque ali fala tudo, né? A foto fala por si. Eu fiz uma foto dessa assim, fiz uma foto no jogo do Democrata aqui, o árbitro, o trio de arbitragem, eu tava com um terço na mão. O árbitro? E aí, quando ele entrou, eu fiz a foto cravada, nem ninguém, só o calção dele e o terço, ele segurando o terço. Interessante, rapaz. Então, assim, ali que a pessoa viu, quer dizer, identificou que era um árbitro por causa do calção, que é o capa, né, e tudo, quem tá no esporte sabe, e a fé do cara, quer dizer, o cara é um religioso, o cara entrou orando e tudo. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, que é difícil só para os dois times que estão na disputa, o árbitro também não quer errar, né? Se ele não for um cara mal intencionado, ele não quer errar, ele quer fazer a melhor arbitragem possível, né? Porque eu penso assim, né, o cara não chega nessa intenção, né, de errar, pode acontecer principalmente que os lances são muito rápidos, né? E agora com a ajuda do VAR tem diminuído o erro, mas o lance é muito rápido para a gente poder identificar. Tem cenas, tem situação que eu pego na câmera que é difícil. Um pênalti que a gente foi muito questionado do Hulk no clássico contra o Cruzeiro, que ele ganhou, o Atlético ganhou de 2-1. Eu e uns outros fotógrafos fizemos a foto e não foi pênalti. Pelo jeito que a jogada foi, ele deitou o corpo, não foi pênalti. Porém, como o árbitro estava encoberto, aí a gente tem o segmento da foto, dá para ver o posicionamento do árbitro. Farta, gente, é o árbitro de foto. O árbitro estava encoberto. Então, ele estava acompanhando o lance assim de perto, mas o detalhe dos dois atletas na frente dele tampou. Né? Aí ele deu o pênalti, não tinha o VAR, foi pênalti, mas é uma decisão rápida de se tomar. Né? Ô, Juninho, uma curiosidade. Você falou em deslocar para outras cidades, né, para acompanhar o futebol e fazer as fotografias, né? A agência banca o seu deslocamento, alimentação, hotel? Quando tem um pacote vendido, normalmente tem assim, uma ajuda de custo, né, com essas despesas.
é uma diária, né? A saída que a gente fala, paga a saída. Por exemplo, eu fiz um material para a Federação Mineira aqui em Patinga, do campeonato amador, promovido pela Federação Mineira. Então, ela já manda um limite, tem a FORC, determina um valor de cachê de saída e mais a venda. Nós tínhamos 2 jogos, eu fui fazer um e a minha menina foi fazer outro, em Timóteo e Fabriciano. Então, a gente tem essa saída de custo, sim. Não é muita coisa, é quase que no limite da despesa, porque, por exemplo, se eu economizar no hotel, vai sobrar um pouco mais, né? Mas eu prefiro estar um pouco mais próximo do estádio do que a economia de dinheiro não vai me dar praticidade, porque eu vou ter que gastar com gasolina e deslocamento. Ou posso não chegar a tempo, porque do trânsito engarrafado. Então, isso gera um pouquinho mais de custo e diminui um pouco o meu ganho. Vamos mais uma provocaçãozinha seguinte, ó. Esse aqui não é o Provoca, não, do Marcelo Taz, mas eu gosto de provocar. Seguinte, vamos supor que a Sônia fosse uma empresária milionária do ramo da fotografia, ela estivesse querendo te contratar, mas você só valia mostrar uma foto para mostrar que você é o cara. Qual foto você mostraria? É uma pergunta bem, né? Para mandar para um currículo para ela. Não, para mostrar na cara, para ser contratado agora. É difícil. Eu não tenho essa ideia dessa foto. Eu mostraria, se fosse, né? Primeiro buscando a área que ela quer. Porque assim, eu teria que ver o nicho, realmente o nicho que ela quer. Se fosse do futebol, nesse padrão, eu quero que você faça para mim foto de futebol. Você tem condição? Eu mostraria ela uma foto que eu gosto muito, que é a foto do Arana, com fundo desfocado, tudo imolado, e ele está bem nítido ali, passando uma imagem de preocupação, que ele está tenso no jogo. Foi logo dele, na reestreia dele do machucado, né? Foi uma foto bem fiel ao momento. É isso. Então, eu mostraria aquilo ali, porque vai muito do que ela busca. Porque se ela buscasse informação, contexto geral, eu mostraria de um gol. Ontem eu mandei para o jornal a bola acertando na trave, porque era a demanda. Então, defendendo da demanda do milionário, né? É isso aí que a gente ia buscar. Pode contratar, Sônia? Vou contratar, com certeza. Mas me fala aí, essa questão da fotografia por si, né? Você falou do deslocamento do Belo Horizonte, tá? E o Carlos falou sobre a questão, assim, se você se vê, né, Carlos? Onde mais você gostaria de estar? Olha, eu penso, eu tenho, igual eu falei, tenho buscado meios de ver se eu consigo fazer uma Copa do Mundo. É um sonho, claro que todo fotógrafo esportivo sonha isso, uma Copa do Mundo. A gente... 2014 você ainda não lidava com fotografia? Não. Foi no Brasil? Foi no Brasil, não. A Copa América, sim, mas eu não tinha credenciamento. Cavalo já passou arriado uma vez, hein? Mas eu não tinha documentos, né? Eu estava buscando conhecimentos e quando eu consegui credenciar... Mas nunca é tarde, né? Acho que exato. Então, assim, eu tenho um amigo que fez uma Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo que ele fez foi agora. Ele também está com 42 anos. E ele já é fotógrafo desde os 22, profissional com a FORC e tudo. E foi agora que ele conseguiu fazer. Por quê? É muito disputado. As agências internacionais, elas têm prioridade nisso. Então, assim, normalmente uma agência internacional ela já tem uma equipe de fotógrafo com elas lá. E aí vai abrindo brechas. Porque não pode, igual mais um jogo do Cruzeiro ou do Atlético, eles liberam 30 fotógrafos. No jogo de seleção brasileira, eles liberam 10. Você falou em idade, você está com quantos anos? Eu vou fazer 50. 50. Começou a fotografar com? Profissionalmente com 42, mais ou menos. Isso é um caso para ser apresentado dessas histórias aí de gente que dá uma guinada na vida. Que busca um sonho antigo. Depois dos 40, né? Que vai buscar um sonho lá da adolescência, isso, da infância. Isso. Muito legal isso, né, Sônia? É um outro aspecto. Isso. Eu postei uma vez, eu fiz uma foto, um ensaio de uma garota de 15 anos, e postei tirando um projeto de gaveta. Que era uma coisa que pensava em fazer, mas assim, adiando, até que... Não, dá para fazer. E quem te indica? Seria a agência que te indicaria? Algumas situações, sim. A agência quando o Atlético veio jogar aqui, a agência já entra em contato comigo solicitando material para os jogadores. Eu fiz para o goleiro, o específico, né, o Everson, ia fazer para o Pedrinho e para o Hulk. A agência deles e não é o contato com o jogador. Normalmente eles têm uma agência que procura a nossa agência. Aí eu fiz conteúdo para esses 3 jogadores.
específico. E no mais a gente fez para os outros jogadores e a gente sobe na agência para outros, quem não tem agência, comprar e entrar e tudo mais. Ô Juninho, existe uma situação que eu imagino que seja até um tanto quanto corriqueira, que é você achar que registrou uma foto, na hora que você vai olhar, não peguei. Olha, acontece muito, muito. A gente tem muita perda, porque ontem, um exemplo, eu teve uma situação de posicionamento, eu estava no posicionamento para pegar o goleiro, que eu estava com o intuito de fazer o Rafael, que era o que a agência tinha, e assim, o bandeirinha passou na minha frente. Então eu tenho o Rafael no final da foto e a sombra do bandeirinha correndo. Por sorte, não foi um lance decisivo. Exatamente, decisivo. Mas acontece, você, poxa vida. E tem um lance também do foco vazado. Acontece, com o melhor equipamento, acontece, porque tá muita imagem no fundo acontecendo, e aí você foca no jogador. Mas um pouco que o outro o tromba ou entra ali, pode acontecer de você perder a foto. Porque o que acontece, como você se tornou fotógrafo noutra época, você se poupou. Eu tenho certeza que a senhora já passou por isso. Quando a gente ia para a praia, né, levava aquela maquininha Olympus, aí você entregava lá no laboratório no dia seguinte para poder revelar. Aí, na hora que o cara te entregava, tinha sobrado uma foto, mesmo assim, foi todo branco lá atrás. E cadê aquela foto maravilhosa que eu tirei lá? Não tem. O pôr do sol também não tem. Mas eu vivi isso muito também quando era na minha infância, disso aí, a família comprava o filme, e tirava as fotos e guardava o filme, porque era muito caro revelar. 36 poses, 24, era muito caro revelar. Eu já revelei filme 5 anos depois que eu achei no fundo da caixa de sapato. Opa, aqui vou revelar hoje. Quando ia revelar, às vezes tinha perdido, ou então, aí que vinha decepção, né? Abria antes, estava queimado e tudo. Essa parte você não passa. Não, hoje não. Aí eu costumo dizer o seguinte, que esses caras ainda eu tenho fotógrafos parceiros amigos que trabalhou nessa época, com filme. Eu digo, esses caras eram fotógrafos de verdade. Porque eu sou fotógrafo de verdade, mas assim, eu tenho muito recurso com equipamento que os caras antes não tinham. Você vê pegar uma foto, fotografar um lance rápido do futebol com a câmera que tinha 200 de velocidade, hoje a gente usa 2000. Não tem comparação, né? Não tem comparação. Congelar aquilo ali tinha que ser no momento certo. E outra coisa, eu posso fazer 10 frames por segundo ali, segurar, e o cara só tinha que acertar uma foto, porque não tinha essa velocidade na câmera dele, nem nada. E ele acertava Então, você que está achando que o seu celular é bom demais, calma, você não conhece a câmera do Juninho ainda. Não é bem assim, porque a gente se ilude às vezes, não, porque o meu celular faz fotos perfeitas, não é bem assim, né? O fotógrafo profissional está aí, né, para ocupar esse espaço por muito tempo ainda, né, Juninho? Tem espaço. E o mais interessante, né, Carlos, é que cada mídia dentro da sua colocação, né? O Carlos que narra geralmente para a rádio, quer dizer, ele tem que falar de forma que a pessoa do outro lado esteja visualizando, né, tudo na mente, né? Na mente dele. E a sua também, a foto, ela tem que falar, né? Isso, ela precisa, eu gosto muito que ela conte a história, né? Ela tem que contar uma história. É muito interessante, né? Carlos, quero te agradecer a sua participação mais uma Tamo vez. Obrigadão, tá? Eu que agradeço, um prazer mais uma vez, parabéns ao Juninho, e a Laís está com o professor em casa, tá de boa, né? Tá indo, vai. Né? Mas ela tem me superado em algumas situações, viu? Cabeça muito mais aberta, né? Com certeza. Juninho, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, né? Prazer estar aqui com vocês novamente. Um abraço para a equipe Ramalho Dias, todo mundo. Conceito Podcast, se inscreva no nosso canal.